Olá! Você já pensou em adotar uma criança? Muita gente cogita, mas poucos realmente começam um processo de adoção. Mesmo assim, a fila é grande. O Cadastro Nacional de Adoção tem hoje 26 mil pretendentes a pais. Do outro lado, são 4.400 crianças esperando por uma família. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo. 26 mil pessoas querem adotar e existem 4 mil crianças para serem adotadas. Quem explica esses números para a gente é a presidente do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, Alia Paulive de Souza. Dona Alia, por que esses números tão diferentes? 26 mil pais querem adotar e tem 4 mil crianças e as crianças continuam lá esperando? Por causa da exigência dos pais. Ou querem uma criança recém-nascida, ou querem uma criança até 3 anos, não pode passar disso, ou existem grupos de irmãos que a pessoa não pode assumir, ou saúde, ou a cor da pele. Enfim, existem algumas dificuldades por parte dos adultos, dos pretendentes. Isso quer dizer que se a pessoa tiver muitas exigências, ela vai esperar muito tempo? Vai, porque não existe o filho ideal, existe uma criança real que precisa de família. E essa criança vai se adaptar à casa, não importa. Se você está adotando, as pessoas estão sabendo que você está adotando. Então, não precisa ser parecida com você, não precisa ter teu jeito. Então, são coisas que nós trabalhamos lá no curso. E, felizmente, com isso, as pessoas mudam muito o perfil desejado. Entendem que uma criança de 5 anos também precisa de cuidados. Não pode atravessar uma rua sozinha, por exemplo. Enfim, são coisas que a gente discute e que está dando um bom retorno. Dessas 4 mil crianças, a senhora diria que porcentagem tem mais de 3 anos? A maioria. Porque a destituição do poder familiar é demorada. Porque a nossa lei exige um estudo da criança, exige a restituição familiar, a tentativa da restituição familiar. Então, voltar para a mãe, voltar para a avó, voltar para a tia, para a família extensa, enfim. Então, esse trabalho tem que ser feito pela equipe técnica, ver se há possibilidade ou não. E tudo isso demora. E o tempo passa. Porque são crianças que não necessariamente foram abandonadas. Foram entregues. O abandono é quando deixa na rua, que é um ato criminoso. Entregar é entregar na vara da infância, entregar para a justiça. Aí a criança vai ser atendida, vai ter possibilidade de ter uma família pronta, preparada para receber essa criança. Então vamos explicar. Esses casos que a gente tem visto recentemente na televisão, de pessoas que deixam na caçamba, em lixo, essas pessoas são criminosas. São criminosas porque elas estão abandonando, elas não estão entregando a criança. Por isso nós temos, não sei se vai ser possível pegar, nós temos um cartaz ilustrativo que fala no artigo 13 da Lei 12.010 que justamente é isso, para quem deseja entregar a criança, que o faça através das vias legais. Que daí não tem problema algum. Não, essa pessoa vai ser recebida, a criança vai ser cuidada e vai ser encaminhada para uma família preparada. E quando fica na rua, tem que buscar o que aconteceu e demora, e é um ato criminoso, né? Até é um abandono. Até para a criança é melhor. Entregar na justiça toda a vida. Bom, claro, além do abandono, mas assim, eu digo, a questão para ela ser adotada é muito mais fácil. Mais fácil, porque daí a mãe já assina a destituição familiar, ela já vai direto para uma família. E existem crianças que foram retiradas dos pais porque os pais batiam ou tinham algum problema também? Existe, a denúncia é feita anonimamente para o conselho tutelar, daí é feito um resgate dessa criança e feito um estudo com a família para ver o que está acontecendo, se a criança pode voltar para a família ou fica disponível para adoção após a destituição do poder familiar. Dona Alia, eu estava lendo uma reportagem que falava de crianças inadotáveis. O que seriam crianças inadotáveis? São aquelas que ninguém quer, porque tem a síndrome de Down, porque são soropositivas, porque tem um problema físico, cadeirante. Então, há pessoas que não aceitam essas crianças. Lembrando que elas também merecem ter família. Lembrando que uma pessoa que tem uma gestação biológica pode gerar um filho com essa situação. Ninguém está livre. E daí vai fazer o quê? Né? Mas elas são inadotáveis só porque as pessoas não querem. As pessoas não estão aceitando. Mas daí a seleção dos pais ela é mais criteriosa também. Sim, é feito um estudo maior, porque afinal uma criança com uma dificuldade, ela precisa de uma família disponível para esse atendimento contínuo durante a vida toda. Dona Alia, uma das coisas que as pessoas têm reclamado ou questionado é a questão da adoção dos irmãos, né? De não dividir os irmãos. Vou dar um exemplo. São 3 crianças que são irmãos e estão lá num abrigo. A pessoa tem que adotar os 3, não pode adotar só um.
Pela lei? Sim, pela lei sim. Mas acontece em situações assim, por exemplo, suponhamos nós duas somos parentes. Eu fico com 2, você fica com 1. A convivência, o vínculo continua existindo. Mas tem que ser parente, não pode ser apenas um Amigo. compromisso das famílias. Pode, de repente pode, mas isso tem que, a equipe técnica tem que ver qual é o compromisso dessa família, o que eles querem realmente, se isso vai acontecer. Porque a lei tenta preservar o vínculo familiar. Tem casos em que uma criança é bebê, está num abrigo, e um já é adolescente, está no outro. Então, daí eles não têm vínculo. Daí a situação é analisada com outro critério. Sempre na vara da infância. Nós, como ONG, não influenciamos. Mas a justiça, ela entende que é melhor para a criança ela não ser adotada e ficar com os irmãos do que ser adotada e ficar longe dos irmãos? Geralmente, essas situações acabam indo para adoção internacional. Porque as pessoas que vêm de fora, eles são mais abertos a esse tipo de adoção. Esse é um dos temas do nosso Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que vai acontecer em Curitiba no dia 2, 3 e 4 de junho. É um grande encontro para 900 pessoas de âmbito nacional. É o 13º encontro, as pessoas estão convidadas, se quiserem informações, comparecer. Nós teremos um temário abrangente de todos os tipos de problemas que possam existir numa adoção. Toda a orientação necessária. Vamos dizer o site ali, www.enapa2011.com.br. ENAPA significa Encontro Nacional de Apoio à Adoção. enapa2011.com.br. As inscrições custam apenas R$120, com almoço, com coquetel, com o evento, porque o trabalho é voluntário, então nosso objetivo não é faturamento, é oferecer informações para a comunidade. As pessoas ainda têm muito medo de adotar? Alguns sim, mas isso já melhorou bastante. E quais são as principais preocupações? Preocupação é a falta de adaptação, tem medo da genética desconhecida, apesar de que nós também não conhecemos nossa própria genética, né, totalmente. A gente sabe de pai, mãe, avô e olha lá, são 6 gerações que interferem no nosso DNA, esse é outro medo. Mas a grande preocupação é a adaptação, é saber se a criança vai amar ou não vai amar, se eles irão amar. Então, por isso, tem que ter uma grande conquista da criança por parte dos adultos. Nós que temos que conquistar a criança. Isso vale para filho biológico também, porque tem muito filho biológico que não é adotado pela família. Por isso a gente vê que filhos biológicos envolvidos com drogadição, envolvidos com crime, são abandonados. Tem pai e mãe, mas está abandonado. Mas geralmente como as crianças se portam? Elas têm uma certa resistência? Depende de cada situação, depende da idade da criança, do que ela passou na sua história pregressa. Suponhamos uma criança que tenha 7, 8 anos, que teve grande problema com a família. Então, família é sinônimo de perigo. Então, ela é trabalhada nos abrigos, nas instituições de acolhimento, existe um preparo dessa criança, que ela vai para uma família. Existe uma aproximação desse adulto com esta criança designada para adulto, então você não pode ir no abrigo dizer eu quero essa, não. Isso era uma coisa que eu ia lhe perguntar. Você não pode escolher a criança? Não, porque eu escolho a Maria, mas a Maria tem família, ela está ali provisoriamente, porque a mãe está no hospital, digamos, fazendo um tratamento, e não tem quem cuide, ela foi abrigada. Então, isso cria muito problema até para a própria criança, porque daí vai formando vínculo, ela vai tendo esperanças de outro tipo de vida, e daí não dá certo. Por isso, a vara da infância vê qual é a criança que está destituída e vai oferecer para você se você está na vez. Daí você vai estudar a situação, vai conhecer o histórico dessa criança, vai ver se você tem a disponibilidade emocional, econômica, afetiva para conviver com essa criança. E é feita uma aproximação, uma convivência. Isso que eu ia lhe perguntar. A pessoa conhece a criança antes e pode falar, não, eu... Pode. Porque tem uma questão de empatia também, né, dona Ana? Ela vai conhecer o processo, ela vai ter acesso a todo o histórico da criança, saber se teve doença, se não teve, se a mãe usou droga, se foi fumante, alcoolista, tudo o casal ou pretendente solteiro vai conhecer, vai saber. Daí vai conhecer a criança, vai ver se há uma adaptação ou não. Então é o momento de dizer sim ou não. Levou para casa, assuma o que se está fazendo. Assuma. Porque a criança não é objeto de dizer, vou devolver porque está com prazo de validade vencida. Não é assim. Então, os pais, os adultos, a gente alerta muito para isso. Para o compromisso, para a responsabilidade e respeito em relação a essa pessoinha que está ali precisando da família.
como que é feito o acompanhamento psicológico das famílias e depois da adoção? Veja, a nossa ONG não faz isso, infelizmente. Nós pretendemos fazer um dia, mas falta gente, falta material humano. Mas a justiça faz, não? Todo casal, todo pretendente que adota, se precisa de informação, ele pode recorrer às psicólogas e assistentes sociais da Vara da Infância. Mas não é não é um atendimento contínuo, acompanhamento psicológico como numa clínica. Agora, veja bem, se você ganha um filho biológico, o médico que fez seu parto vai ficar te acompanhando a vida inteira? Não vai. Você tem que buscar ajuda. Então, também os pais que adotam devem ter essa consciência. Mas a justiça faz um acompanhamento para ver se essa criança está sendo bem tratada, se os pais estão cumprindo os compromissos. A gente já teve caso, inclusive, falando de jornais, né, na imprensa, de crianças que foram tiradas dos pais porque não foram bem tratadas. Sim, veja bem, por isso existe o período de convivência. Existe a guarda provisória. Essa guarda provisória pode durar 1 mês, 30 dias só, ou pode durar 90 dias, depende de cada situação, em que a Vara da Infância, a equipe técnica, dá uma visitada, dá uma acompanhada para ver se está indo tudo bem. Agora, uma criança maior, ela tem uma convivência diferenciada, porque criança maior, tendo histórico, ela vai testar o adulto. Ela vai ver se você me quer realmente. Então, apronta, faz bagunça, faz provocação. A mãe dá um limite, ela diz, você não é minha mãe. Então, ela faz toda a provocação, que a gente também orienta isso no curso. E aquela que aceita ficar na família, ela faz um renascimento. Ela faz uma regressão psicológica. Ela pede mamadeira, ela faz xixi na cama, ela engatinha, mesmo que seja grande, porque ela quer renascer naquela casa, ela quer viver com estes pais aquelas fases que ela não viveu. É uma coisa assim muito bonita que acontece. A senhora falou da questão dos solteiros. Solteiros também podem adotar? Sim, claro. Hoje em dia, e casais do mesmo sexo também? Hoje em dia não pares homoafetivos podem adotar, sim. A gente prefere chamar de par porque não é casal, né? Mas eles podem, nós temos casos de pessoas inscritas, sejam homens ou mulheres, para adoção. E isso não faz diferença na fila, digamos assim? Não, não. Lógico que é feito um estudo mais detalhado, porque é uma situação especial. Né? Essa criança tem que ser preparada, o par também. Nós temos em Cascavel um caso muito bonito de 2 rapazes que adotaram um menino que ninguém queria, um cadeirante. Está a coisa mais linda, eu tive a oportunidade de conhecer. Nós temos já em Santa Catarina alguns casos. Curitiba está meio difícil ainda, mas já estão ali quase chegando na hora de receber seu filho. Mas está difícil por quê? Devido à tramitação de documentos, à lei, o estudo do caso, mas vai acontecer. Mas a lei é a mesma em todos os lugares, é só uma questão de caso a caso mesmo? Sim, é uma questão de cada um, de interpretação, de situações, né? De conhecer a pessoa, de ver qual é o caso. Qual é o objetivo? Vamos falar desse objetivo, então, daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e no próximo bloco você vai saber qual é o procedimento mesmo para adotar uma criança. É um instante só.